Este é o podcast de Igreja Presbiteriana de Abaeté, uma igreja amável e fiel às Escrituras. A partir do versículo 10. E a palavra do Senhor diz o seguinte: estando Jesus à mesa, na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram seus lugares com Jesus e com os de seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e com os pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Amém, irmãos? Não vim chamar justos, e sim pecadores. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a Tua palavra está expressa e aberta aqui diante de nós, ó Pai. Nós lhe pedimos que ela nos mostre a beleza do coração de Jesus, ó Pai. Que essa beleza possa, de fato, nos impactar, nos transformar e nos trazer mais para perto dele, ó Pai. E nós cremos que isso só é possível por meio do Teu Santo Espírito que habita em nós, ó Pai. Ó Deus, faça com que o Teu Santo Espírito esteja habitando em nós. Amém. Amém. Meus irmãos, vocês sabem que comigo filme é assunto sério, né? E tem um filme da Disney que eu gosto muito, mas que eu acho que ele é muito injustiçado. É um desenho que poucas pessoas comentam e falam, que é o Corcunda de Notre Dame. Espero aí que a maioria já tenha visto. E se vocês não se lembram, vale a pena ver de novo. Porque é, de fato, uma das mais reflexivas obras ali da Disney. E essa obra nos apresenta dois personagens que são muito importantes e que são centrais ali naquele filme. Também baseado num romance do Victor Hugo, mas eu estou falando do filme que o romance eu não li, né? Mas tem dois personagens. Um deles é o chamado Quasímodo. Quem é o Quasímodo? Quasímodo era o Corcunda, o famoso Corcunda de Notre Dame. É aquele que naquelas lindas catedrais, dessa Catedral de Notre Dame que fica ali em Paris, né, tocava os sinos daquela igreja. E o Quasímodo, ele era alguém deformado. Ele era um corcunda, ele era alguém com a coluna meio curvada, com o rosto meio deformado. Ele era descendente de ciganos. A gente tem, logo no início do filme, a revelação de que que a sua mãe foi morta ali nas catedrais de Notre Dame. E aquele homem, ele era feio. Ele era muitas vezes tratado pela sociedade como um monstro, como horrendo. As pessoas contavam da lenda de que naqueles altos sinos havia um monstro que tocava os sinos. E as pessoas em Paris adoravam contar aquela história. Em contraposição ao Quasímodo, a gente tem um homem, um outro personagem, que é o cuidador de Quasímodo. É o Frollo, um juiz da cidade, um homem respeitado, um homem que todos viam e admiravam e viam nele um homem de grande reputação. Alguém que era considerado belo, alguém que era considerado influente na cidade. Alguém que quando passava, as pessoas ovacionavam, as pessoas se curvavam diante dele. Aquele homem era o criador de Frollo. Um é o Quasímodo, o homem feio, quebrado, odiado, que quando sai às praças, as pessoas jogam tomates podres nele. O outro é o Frollo, aquele que as pessoas veem com uma certa aparência de beleza, de santidade, como um homem respeitável. Mas no fundo, no final das contas, quem é o vilão dessa história? Quem é o mocinho? Na verdade, o Frollo era um vilão, ele era um homem perverso. Logo no início a gente descobre que o Frollo é quem foi o responsável pela morte da mãe do Quasímodo. E muitos viam ele cuidar do Quasímodo como se fosse, olha que legal, ele está cuidando de um pobre mendigo, alguém que não tinha nada, ele foi lá e pegou e cuidou. Mas na verdade, o Frollo só fazia aquilo por conta de sua culpa. O Frollo, ele é um homem perverso, ele é um homem cuja sua feiura é interna.
E como a música do filme diz, ele via pecado em todo mundo, menos nele mesmo. E é interessante que, naturalmente, então, as pessoas se aproximavam de Frollo, mas se afastavam de Quasimodo. As pessoas se interessavam por um, mas se afastavam do outro. Eles honravam o juiz, amaldiçoavam o corcunda. E, meus irmãos, a gente olha para esse filme e eu penso, quanto que a nossa reação a esses personagens não parece ser a mesma dos dias de hoje? Quando a gente olha um necessitado, quando a gente olha alguém na rua, quando a gente olha alguém que a sociedade considera como pária, qual que é a nossa reação natural? A gente se aproxima ou a gente se afasta? E quando a gente conhece o prefeito da cidade, ou o juiz, ou o presidente da nação, você se aproxima ou você se afasta? Afinal de contas, quem é o homem honrado? Por quem a gente se aproxima? Para quem que a gente se aproxima, então? Então, a grande pergunta que o filme nos faz é: onde está a beleza e onde está a feiura? Onde está o heroísmo, onde está a vilania? Afinal, se o corcunda é doente, quem é doente de verdade? E o filme, então, na sua música inicial, já faz uma pergunta. Eu não vou cantar aqui porque eu sou ruim com isso, né? Mas o filme canta: responda o enigma assim que puder ao soar de Notre Dame. Quem é o monstro e o homem quem é? Quem é o monstro e o homem quem é? No final das contas, meus irmãos, existe uma feiura da alma, uma feiura e uma doença do nosso próprio coração, que é muito pior que uma feiura física, que uma doença física. E nós também sofremos dessa doença. E aí, quando a gente olha para a pergunta, e o coração de Jesus? O que isso tem a ver com o coração de Jesus? A pergunta é: será que o coração de Jesus é como o nosso? Que olha a feiura física e se afasta? Que olha aquilo que a sociedade se opõe e simplesmente se afasta deles? Como Jesus lidaria com essa relação? E é bom que nós não precisamos pensar muito sobre isso. A própria Bíblia é recheada de narrativas a respeito disso, a respeito de com quem Jesus está, com quem Jesus se encontra, para onde o coração de Jesus se inclina. E a gente está aqui então vendo esse coração de Jesus para nós. Esse coração de Jesus que é manso e humilde. E hoje a gente vai meditar um pouquinho numa acusação que é muito feita a Jesus nos evangelhos. Os fariseus, os homens da lei, eles sempre olhavam para Jesus e falavam: Jesus, ele é amigo de pecadores e publicanos. Jesus é alguém que anda com pecadores. Jesus é alguém que está andando com gente da pior espécie. E esse é o reconhecimento que é uma acusação que é recebida por Jesus e que ela é verdadeira. Eles podiam acusar Jesus falsamente de muitas coisas, mas uma coisa que eles acusaram Jesus verdadeiramente e que Jesus fazia era de ser amigo de pecadores e de publicanos. Porque Jesus de fato o era, porque Jesus de fato estava andando com eles. E esse texto aqui nos mostra exatamente isso. Nós estamos aqui no contexto do chamamento de Mateus. Mateus era um homem que era um publicano. Eu estou aqui falando publicano, você pergunta, o que é um publicano? Um publicano é basicamente um coletor de impostos. E o publicano era talvez alguém muito mal visto, porque você sabe que tem uma coisa que a gente não gosta, é de imposto. Ou alguém que gosta de pagar imposto? Acho que não, né? Se tem uma coisa que a gente não gosta e que a gente sabe que é pesado, é imposto. E Mateus, ele era um homem judeu, mas que coletava impostos para Roma. Então, a visão que as pessoas tinham de um publicano era de um traidor. Tipo, além dele vir aqui cobrar o meu imposto, ele está cobrando o meu imposto para a nação inimiga, que está me dominando. Então todo mundo olhava para Mateus e falava: esse é o nosso inimigo, é alguém que não é respeitável, alguém que a gente deve odiar. Então, Jesus, ele simplesmente passa ali e diz: Mateus, me siga. E Mateus simplesmente o segue. É muito simples o chamado de Mateus. Eu amo esse chamado de Mateus, porque Mateus simplesmente larga tudo o que ele tem e vai. E vai. Mas os fariseus, então, que eram esses que acusavam Jesus de andar com pecadores, eram aqueles também que, como diz a canção, viam pecado em todo mundo, menos neles mesmos. Menos neles mesmos. Então, Jesus, ele se reúne na casa
de Mateus, e o fato de Jesus estar ali parece que aproxima os publicanos e os pecadores. E então a gente tem ali um monte de pecador, um monte de publicano assentado juntamente com Jesus na casa de Mateus. Então os fariseus, eles interrogam: como assim você está andando de novo com pecadores? Como pode alguém andar com pecadores como Jesus o faz? E aí a gente vai aprender hoje então, meus irmãos, algo simples também, mas impressionantemente profundo para a nossa vida espiritual, a respeito do coração de Cristo. A gente vai aprender hoje que o coração de Cristo está inclinado para o bem dos pecadores. O coração de Cristo está inclinado para o bem de pecadores. Eu quero trazer isso a partir de duas coisas, de duas lições desse texto. A primeira delas é pensar que Jesus é movido por sua compaixão. Pensar que Jesus, o que move Jesus? É a sua compaixão. Pense, o que fez Jesus passar ali pela coletoria de impostos e ver um coletor de impostos, ver um publicano com Mateus e simplesmente chamá-lo para segui-lo? Ou o que faz Jesus estar ali sempre na presença de pecadores? O que faz com que Jesus esteja sempre ali? Ora, Jesus ele é movido por sua compaixão. Quando o texto diz pecadores, a gente sabe que todos nós somos pecadores. A gente sabe que toda a humanidade é pecadora. Mas quando o texto e a Bíblia mostra Jesus andando com pecadores, não é como se a Bíblia estivesse falando: Jesus anda com seres humanos. Óbvio que ele anda com seres humanos e é óbvio que ele anda com pecadores. Mas quando isso se torna um escândalo, é porque Jesus estava andando com um tipo específico de pecadores. Com aqueles pecadores que ninguém queria ter perto deles. Aqueles cujos pecados eram desprezíveis diante dos olhos da sociedade. Eram aqueles que provavelmente eram ladrões, eram prostitutas, eram publicanos que eram vistos como traíras, eram leprosos, pessoas que Jesus e que as pessoas não queriam por perto. Esse é o tipo de pessoa com que Jesus andava, gente da pior estirpe. E pense, meus irmãos, o ministério de Jesus ele foi completamente marcado por isso. A gente vê Jesus sempre com pecadores, com publicanos, com prostitutas, com mendigos, com doentes, sempre a curar. Sempre diante desses. Tem uma mosquinha aqui. Sempre diante desses. E Jesus anda a ensinar aqueles que não tinham conhecimento, a curar aqueles que não tinham saúde, a comer com gente que não tinha companhia. É com esses que Jesus então se mete, é com esses que Jesus então se entrega. E pensamos como isso é chocante. Porque o testemunho dos evangelhos nos fazem pensar que Jesus não é nada mais, nada menos do que Deus. Não é verdade? Jesus ele é Deus. É o Deus homem, é o homem que se encarnou. Esse é o nosso Deus. E ele também é rei. Jesus ele é o rei. E você espera então que um homem importante, que um rei, que um Deus, quando ele se encarna, quando ele está entre os homens, o que a gente pensa? Que ele é como um homem rico, como um grande homem de negócios. A gente imagina ele como uma pessoa meio que intocável. A gente imagina Jesus, ou deveria imaginar Jesus, na nossa natureza, como alguém que simplesmente está acima de todos. E que quer manter a distância de certas pessoas. Quanto mais pobre, quanto pior, quanto mais deformado, quanto mais feio, quanto pior o pecado, quanto pior a sua condição social, mais a gente imaginaria um homem desses mantendo distância. Porque de alguma maneira, muitas vezes a gente também tem esse asco, muitas vezes a gente também tem essa espécie de nojinho de algumas situações. Mas Jesus não. Jesus simplesmente se aproxima. O Deus de Israel, o Deus do seu povo, decidiu estar de fato com o seu povo, mas ele decidiu começar a estar com o seu povo no meio daqueles que eram os mais excluídos, mais marginalizados. Ele estava ali e ele tocava eles, ele curava, ele abraçava. Jesus é aquele que é de fato rei e Deus sobre todas as coisas, mas é também aquele que cura, que abraça, que perdoa os que menos merecem. Aqueles que menos merecem, mas que estão aptos e que estão desejosos de recebê-lo.
Esse é o nosso Deus, esse é o Jesus. E o que move Jesus então a essas pessoas? O que move Jesus a cada um de nós? O que move Jesus a estar presente aqui conosco nessa noite? O que faz com que Jesus então esteja perto dessas pessoas? A sua compaixão. E falar que a compaixão de Jesus é mais do que simplesmente dizer que Jesus é amoroso. É mais do que simplesmente dizer que Jesus é gracioso. É mais do que dizer que Ele é simplesmente misericordioso. É afirmar que Ele é tudo isso, porque se compadece de nós. Porque de alguma maneira o seu coração está inclinado a essa feiura, a esse pecado, a essa nojeira que muitas vezes nós somos. Porque a compaixão de Cristo é que destaca o seu coração e nos mostra que Ele é de fato Rei e que Ele está atraído pela miséria que nós temos. Ele é atraído pela miséria que Ele mesmo veio destruir. Ele é atraído àqueles que sofrem por causa da miséria do pecado. Ele é atraído àqueles que estão presos e porque Ele é desejoso de libertá-los disso. Porque no final desse capítulo tem uma nota muito interessante, né? Porque fala aí que Jesus, andando por algumas cidades, diz assim, Jesus, ao ver as multidões, se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Jesus, quando Ele anda no meio de nós, quando Ele está presente no nosso meio, Ele está andando e muitas vezes Ele nos vê e se compadece de nós porque nos vê aflitos. Ele vê a nossa dor, Ele vê a nossa aflição. Jesus tem o seu coração inclinado aos pecadores, aos doentes, aos sofredores, aos pecadores, aos homens que são como eu e você. Gente que precisa de graça, gente que precisa de quem se compadeça da nossa miséria, gente que está machucada, gente que precisa de um renovo. O coração de Jesus, ele vem nessa direção. Jesus, Ele vem em nosso auxílio, Ele está inclinado a isso. E aí a gente pensa, existe uma dificuldade aqui, para a gente entender isso. E essa dificuldade é um livro da Bíblia chamado Levíticos. Porque Levíticos tem ali várias leis cerimoniais, várias leis de pureza e impureza. E Jesus, como um verdadeiro guardador da lei, Ele deveria então guardar essa lei. E aí, na regra de Levíticos, o puro se contamina com aquilo que é impuro. A gente tem várias leis ali sobre pessoas que são doentes, pessoas que estão sangrando, pessoas que têm ali vários tipos de mal, e essas pessoas se tornam impuras ritualmente. E naquele momento de impureza, a pessoa simplesmente não pode ser tocada, a pessoa simplesmente não pode ter ninguém perto dela, porque a sua impureza, ela passa para aqueles que são puros. Uma espécie de contaminação. Era o modo de Deus ensinar para aquele povo e de explicar para aquele povo que existia uma certa regra. Aquilo que é puro não deve se contaminar com aquilo que é impuro. Mas quando a gente vê Jesus ele parece não estar ligando muito para essas leis de pureza e impureza. Ele toca o pobre, Ele toca o cego, Ele toca os leprosos. A mulher com fluxo de sangue foi tocada por Jesus, tocou Jesus. E o que acontece ali? O que acontece é que Jesus, sendo a coisa mais pura que existe, essa lei não se aplica a Ele. Porque nós que somos puros, quando tocamos algo impuro, nós nos tornamos impuros também. Mas Jesus, quando Ele toca algo impuro, acontece o contrário. Ele purifica, Ele nos purifica. E é por isso então que Jesus, Ele faz isso, é por isso que Jesus, Ele olha para nós com essa misericórdia, com esse compadecimento. É por isso que Jesus se atrai por nós. É por isso que o coração de Jesus, Ele se inclina para nós e por nós. Mas talvez você esteja pensando assim, não, mas isso era Jesus na época que Ele estava aqui. Ele andava com os pecadores mesmo. E a gente tem esse registro, mas Jesus agora não está mais entre nós. Jesus está nos céus. E como então a gente pode fazer isso? Como eu posso ser limpo? Como eu posso ser purificado? Talvez você pense, não, eu não posso ser purificado, eu não posso ser limpo. Talvez você veja o peso do seu pecado e você pense, não, é grande demais. Eu sou pecador demais, eu sou sujo demais para Deus. Mas o que acontece? Hebreus 13 nos diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
O mesmo Jesus que andava com pecadores, o mesmo Jesus que andava com os publicanos, que curava, é o mesmo Jesus que está nas alturas com Deus, intercedendo por nós. E esse Jesus é o que está presente aqui conosco hoje pelo Espírito. Esse Jesus é o que se inclina para a gente também, porque o coração de Cristo não mudou. Ele ainda é poderoso, ele ainda está disposto a vir e purificar, ele ainda é disposto a trazer perdão, ele ainda é disposto a trazer misericórdia àqueles que não merecem. Porque no final das contas, meus irmãos, ninguém merece. É a graça invencível de Deus. É a graça de Deus, meus irmãos. Aquele ditado que eu sempre falo, ninguém presta, é tudo graça. É tudo graça de Deus. E quando a gente entende isso, a gente entende que o peso do nosso pecado não pode nos afastar de Jesus. Porque Jesus ele veio justamente para tirar esse peso de nós. E esse Jesus está próximo de você hoje. Ele quer também tocar o seu coração. Ele quer também tocar, ele quer olhar, ele quer e ele pode olhar para o seu pecado e querer limpá-lo. E dizer, você agora está limpo, eu te purifico. Porque Jesus ele é inclinado a isso. A sua compaixão é movida por isso. Mas o segundo ponto aqui nessa noite é o fato de que Jesus veio para os doentes e não para os que arrogam perfeição. E isso é muito importante, porque a gente tem essa cena então de Jesus com os pecadores. Jesus que é amigo dos pecadores, Jesus que se assenta na mesa dos pecadores. E os fariseus então eles entram em ação. Esses que se acham acima de tudo, esses que são como frolo, eles se enaltecem, eles olham e dizem, e se escandalizam com aquilo. Olha, como assim você anda com pecadores? Eles não falam para Jesus, eles falam com seus discípulos. Como assim esse que vocês dizem ser o Messias está com o pior tipinho da sociedade? Por que o seu mestre está aqui? Porque ele está aqui com esses pecadores. E Jesus responde, olha, quem é saudável não precisa de médico, e sim os doentes, porque eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores. Cristo ele veio motivado por sua compaixão, mas ele veio nos libertar então da miséria e da doença do pecado. Quem não é pecador não pode ser amigo de Jesus. Quem diz eu não sou pecador ou eu não tenho pecados, não pode ser amigo de Jesus. Porque Jesus ele veio para ser amigo de pecadores. Então, quem diz e quem se diz e fala assim, não, eu não sou pecador como aqueles lá, não pode ser amigo de Jesus. E aqui a gente tem duas lições muito importantes para a gente aprender a entender. A primeira delas é a de a gente aprender a ver Jesus como um médico para as nossas doenças, um médico para os nossos pecados. Porque a figura que Jesus aqui é de um médico que está pronto para curar, um médico que está pronto para trazer o conforto daquela miséria. E qual que é a alegria do médico? A alegria do médico é justamente fazer a cura. A alegria do médico é simplesmente trazer a cura. E Jesus, então, como o nosso curador, ele tem como nos curar, como nos purificar, como nos salvar, como perdoar os nossos pecados, a sua maior alegria, a sua maior missão. Um puritano chamado Thomas Godwin, ele diz algo muito curioso. Porque ele diz o seguinte, a alegria, conforto e felicidade e glória de Jesus aumenta e se expande na medida em que, aí você pensa, a glória, a felicidade de Jesus se aumenta a partir de onde então, hein? Onde que Jesus é mais feliz? Quando que a alegria de Jesus se torna maior? Talvez você pense em várias coisas aí na sua cabeça, mas ele responde, em razão da demonstração da sua graça e misericórdia ao perdoar, aliviar, consolar os seus membros aqui na terra. O que o texto está nos dizendo é que Jesus se alegra em nos perdoar. A maior alegria de Jesus, a maior alegria do Filho de Deus é perdoar os nossos pecados. É perdoar os nossos pecados, porque Hebreus 12 nos diz que Jesus suportou a cruz por causa da alegria que estava proposta a Ele. Qual que é essa alegria que estava proposta a Ele? A alegria de ter um povo para si, a alegria de perdoar um povo, a alegria de salvar aqueles que precisam. Isso nos ensina então que Jesus, como esse médico, é aquele que se alegra em estar conosco e ouvir o nosso pecado e perdoá-lo.
E por que isso é importante? Mesmo isso é importante porque Satanás, ele tem uma estratégia muito forte para nos enganar. Quando a gente cai em algum pecado, quando a gente falha, quando a gente erra, quando a gente tropeça, Satanás diz: fica aí deitado. Jesus já te perdoou uma vez, você acha que vai te perdoar de novo? Você acha que Cristo está aí para o seu problema? Ele já te perdoou, você falhou, Ele está decepcionado com você. Mesmo se uma ideia dessa passar pela sua cabeça, uma vez que seja, saiba que é Satanás colocando essas ideias na sua cabeça. É Satanás que está aqui jogando a sua culpa diante de você e dizendo: tá vendo? Cristo não vai te perdoar de novo. Você não pode ser perdoado. Já foi. Você já decepcionou Jesus. Mas, meu Deus, quando a gente pensa então que Jesus se alegra em nos perdoar, quando a gente entende isso, quando a gente internaliza isso no nosso coração, quando a gente cai, quando a gente erra, quando a gente tropeça, ao invés da gente ficar sem graça diante de Deus, ao invés da gente se afastar de Jesus, ao invés da gente ouvir a voz do diabo que diz: não, Deus não vai me perdoar de novo, a gente corre para Jesus. A gente pode simplesmente correr para Ele, se lançar aos pés dEle, porque essa é a alegria dEle. Jesus, Ele ama te perdoar. Jesus, Ele ama você. Ele ama limpar a sua sujeira. Essa é a verdade do Evangelho, meus irmãos. Jesus, Ele ama estar com os pecadores, porque Ele ama curar, Ele ama salvar. Ele veio por isso. Essa é a alegria que está proposta diante dos olhos dEle. E é por isso que Ele suportou aquela cruz. Porque Ele nos ama, porque aquela cruz ela é suficiente hoje para nós. Sabe, meus irmãos? Isso é a verdade do Evangelho. Ele se alegra quando a gente o busca, Ele se alegra em nos perdoar, Ele se alegra quando a gente se arrepende na presença dEle. Ele quer nos ter com seus braços eternos de amor. Ele ama estar conosco, Ele ama nos consolar e nos receber em seus braços. Mas a segunda lição aqui é que para a gente contemplar a alegria de Jesus, para a gente contemplar esse coração aberto a nós, para a gente contemplar esse médico, esse coração que de fato nos ama, a gente precisa se reconhecer como esses doentes e pecadores. Essa é a lição que Jesus está tentando ensinar aqui para aqueles fariseus. Olha, vocês estão dizendo que vocês não têm pecado, vocês estão me julgando aqui, mas quem são não precisa de médico. Perceba, Jesus, Ele quer nos amar, Ele quer nos limpar, Ele quer nos purificar, mas Ele só pode fazer isso na medida em que nós nos reconhecemos como pecadores, como doentes. Sabe, essa é a verdade do Evangelho. Aqueles homens, aqueles fariseus, eles achavam um absurdo que Jesus estivesse no meio de pecadores, porque eles não se reconheciam como tal. São como aquele homem, o frolo, se acham melhores que todos, se acham que não são pecadores, acham que são perfeitos demais, eles acham que pelos seus próprios esforços podem alcançar a Deus. Mas Jesus, Ele vem para o pecador, Ele vem para o miserável, Ele vem para aqueles que se reconhecem não como o frolo, mas como talvez o Quasímodo. Saber que Jesus andava com gente da pior espécie é entender que nós somos a pior espécie. Nós somos da pior espécie, nós somos aqueles que não valemos nada. Mas Jesus, Ele vem, nos resgata dessa falta de valor e nos faz valer alguma coisa. Esse é o propósito de Jesus. Os que se reconhecem como pecadores, que contemplam a misericórdia de Jesus, se sentem então próximos dEle. Eles sabem que não merecem. Eles sabem que não merecem. Eles sabem que na sua falta de merecimento, na sua busca de tentar se curar dessa falta de merecimento, na sua busca de tentar livrar dessa culpa, desse peso do pecado, esses homens então se aproximam de Jesus. E então eles encontram cura. Então eles encontram conforto. Eles encontram o coração de Jesus, que é manso e humilde. Mas os fariseus que se acham superiores, eles acham que não precisam de um médico, eles não conseguem ver a sua própria doença.
E, meus irmãos, tem muitos de nós aqui que também não conseguimos ver a nossa própria doença. Quando sai um escândalo no meio de nós, ou então quando a gente ouve falar de uma coisa escandalosa na cidade, sei lá, a esposa de alguém foi pro circo, ou então foi se prostituir, alguma coisa assim, aí a gente olha para aquilo e a gente fica, meu Deus, muita gente pensa, mas ainda bem que eu não sou como aquela pessoa. Ou então, quando o irmãozinho da igreja cai num pecado, fica público, às vezes a pessoa olha para aquela pessoa e sabia que ele nunca deu fruto. Você julga. Mas o que devia estar no nosso coração de verdade era olhar para uma situação dessa e dizer, Deus, tem compaixão daquela alma, porque poderia ser eu. E obrigado, Deus, porque talvez não seja só eu, porque a tua graça me segura. A gente precisa entender isso, a gente precisa entender essa verdade. Os fariseus, eles olhavam, eles julgavam, eles viviam como se eles fossem superiores. E muitas vezes o nosso próprio coração pode nos enxergar como superior a essas pessoas. Mas Jesus, ele não. Jesus, ele faz diferente. Jesus, ele se aproxima daquele que mais precisa de graça. E a gente que sabe que precisa de graça, então precisa abrir o nosso coração para Jesus. Esses homens fariseus, eles não veem a importância de Jesus se sentar com os pecadores, porque eles achavam que Jesus quis ter salvação por si mesmos. É como se eles dissessem, não, Jesus, você está comendo com o povo errado. Vem no meu jantar, que o meu jantar é melhor. Aqui tem gente que você realmente vai gostar. Como se as obras deles, como a performance deles podia então fazer com que eles fossem mais aceitáveis por Jesus. Mas Jesus não está interessado, meus irmãos, em performance. Jesus não está interessado em quem acha que faz melhor. Jesus está interessado no coração. Jesus está interessado em gente que se reconhece como de fato é, miserável pecador. E quanto a nós, meus irmãos, quantos de nós temos consciência da nossa doença, do nosso pecado? Quantos de nós olhamos para Jesus e falamos, Deus, obrigado, porque eu não valio nada, mas o Senhor me ama, o Senhor me salva. Quem de nós vê o próprio pecado? Agora, se Jesus é amigo dos pecadores, qual grupo você está? Qual grupo você quer ser encontrado? O grupo dos perfeitinhos? Dos bonitinhos? Dos que merecem? Dos que a sociedade vê e acolhe? Ou do grupo dos marginalizados? Do grupo dos pecadores? O grupo daqueles que se humilham diante de Jesus? Aqueles que se assentam para ouvir a tua palavra e receber cura diante dele? Em qual grupo, em qual mesa você acha que você está assentado nessa noite? Meus irmãos, Jesus nos chama nessa noite a contemplar novamente o seu coração e a encontrar dentro do seu coração a sua compaixão, a sua misericórdia. Mas esse coração de Jesus só pode ser acessado, só pode ser visto, só pode ser contemplado quando a gente reconhece a nossa própria fraqueza, quando a gente reconhece a nossa própria miséria, quando a gente reconhece a nossa necessidade de graça. Isso só é possível por meio do arrependimento, meus irmãos. Por isso que quando Jesus ele anunciou o seu evangelho, ele diz, crejam no evangelho e se arrependam. Porque arrependimento é necessário. Somente o coração arrependido, somente o coração contrito, que pode olhar para a santidade, majestade de Jesus, que se aproxima diante de nós, e não ter medo. Porque a gente sabe que esse Jesus, que é santo, que é poderoso, que é rei dos exércitos, ele também é amigo de pecadores como eu e você. Ele também se apresenta para nós com misericórdia e compaixão, porque ele quer nos curar. Se a música diz, quem é o monstro e o homem quem é? Talvez seja a hora de assumir aqui a nossa monstruosidade diante de Jesus. Assumir a culpa do nosso pecado. Assumir que nós somos de fato pecadores, feios. Nós somos corcundas diante de Jesus. Mas Jesus não tem medo. O Deus homem que vem ao nosso encontro quando a gente abre o nosso coração em arrependimento, ele não fica chocado por conta dos seus pecados.
Jesus ele não se choca. Jesus não abala a sua santidade por causa dos nossos pecados. Você pode simplesmente confessá-los. E ele vem diante do Senhor. Sabe, meu irmão, sim, o pecado é algo terrível. O pecado é a grande tragédia do nosso coração. Mas a melhor coisa que nós podemos fazer é nos assumir como pecadores diante de Deus. É assumir o nosso pecado e se humilhar, porque isso te dá algo maravilhoso. O verdadeiro amigo. O amigo dos pecadores. O amigo de gente como eu e você. E Ele está aqui nessa noite para você. Amém? Oremos então, meus irmãos.